بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad e os demais profetas e seguidores. A pergunta seria que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Alcorão quando ele fez o Adam, quando criou Adam alayhi salam. Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam, que seria o pai dos seres humanos, tem o Satanás, está perguntando sobre o Iblis, que é o Satanás. Ele foi criado antes. O Iblis, ele foi criado antes do Adam. Tá? Então, os gênios, eles foram criados antes dos humanos. Eles já existiam quando os seres humanos foram criados. E o pai dos gênios é o Iblis, mesmo que não sejam todos eles demônios. Tem dentre os gênios aqueles que são crentes em Allah e aqueles que são descrentes em Allah como seres humanos. Agora, quando Allah criou Adam, Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Alcorão Sagrado que os anjos eles disseram como que Allah subhanahu wa ta'ala iria criar alguém que possa desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, brigar, matar e tal, e essas questões. Isso não significa que tinha seres humanos antes da gente. Isso significa que Allah subhanahu wa ta'ala ele revelou aos anjos as características dos seres humanos, quem eles seriam, o que eles fariam. E dentre aquilo que eles fariam seria isso que a gente está falando, sobre a questão de eles serem inimigos uns aos outros, de matarem uns aos outros, de fazerem o que eles fazem hoje. Então, essa é a natureza do ser humano que Allah ele disse para os anjos. Então, os anjos, depois que Allah subhanahu wa ta'ala revelou a eles quem seriam esses seres humanos, eles disseram: ó Allah, como o Senhor criaste alguém que possa fazer o que estão fazendo, que irão fazer? Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Eu conheço aquilo que vocês não conhecem. Então, Allah subhanahu wa ta'ala tem um objetivo para tudo que ele cria nesse mundo. E tem o porquê que ele criou qualquer tipo de criatura nesse mundo. Então, talvez a gente saiba e talvez não, mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe aquilo que ele cria e por que ele cria e o motivo da criação de qualquer criatura que existe nesse mundo. Agora as pessoas falam, tem pessoas que perguntam, mas Allah, então, ele fez o ser humano brigar e tal. Não, Allah deu o livre-arbítrio para o ser humano e para os gênios. Ele não deu o livre-arbítrio para os anjos, somente para os gênios e seres humanos. Então, esse livre-arbítrio, Allah subhanahu wa ta'ala mostrou os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E eles quiseram, muitas pessoas quiseram seguir o caminho do mal e poucas pessoas seguem o caminho do bem. E Allah subhanahu wa ta'ala, tanto esses e como esses, ele demonstrou para elas, para essas pessoas, se elas seguissem esse caminho, eles terão um paraíso eterno. E para isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, para a gente ficar no paraíso, para entrarmos no paraíso, para sermos pessoas devotas a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o objetivo da nossa criação, de adorarmos ao único Deus e de sermos felizes e de entrarmos no paraíso e ficarmos permanentemente. Agora, tem pessoas que escolheram o outro lado. Escolheram o lado de estarem no fogo do inferno, no castigo, porque essa pessoa que mata, essa pessoa que a gente vê essas atrocidades que aconteceram na Palestina, hoje começam a aparecer muitas coisas. Você fala, pode ter um ser humano que faça o que eles fizeram com os palestinos, os judeus? Aí você fala, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala criou o inferno, e que o inferno ele será também eternamente para as pessoas que entrarão nele. E essas pessoas que entrarão no fogo do inferno, elas sabem o motivo. E Allah subhanahu wa ta'ala mostrou para elas. E elas sabem que estarão eternamente naquele castigo. Mesmo assim, eles escolheram esse lado. Não é que Allah escolheu para eles mesmos que escolheram. Porque Allah deu para as pessoas o livre-arbítrio para elas escolherem aquilo que elas querem. E o que Allah quer para nós? Allah quer para todos os seres humanos que eles sigam o lado bom, para todos estarem no paraíso, mas tem uma grande parte dos seres humanos que escolheu o outro lado. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele
sabe muito bem aqueles que ele cria e ele é justo em todas as causas. Allah subhanahu wa ta'ala não injustiça ninguém dentre as suas criaturas. Em relação aos gênios, com certeza eles já existiam. Agora, onde que eles estavam, onde habitavam, se era no paraíso mesmo, Allahu A'lam. Aí é como um dos grandes sábios, um sábio chamado Sha'bi. Ele falava de uma forma para agradar as pessoas, não agradar assim, para fazer as pessoas derem risada. Uma pessoa perguntou para ele, para o Sha'bi, Satanás ele casou, o Iblis ele casou. Aí Sha'bi ele falou, é um casamento que não assisti. Eles existiam porque ele é o pai dos gênios. Agora, se eles estavam no paraíso ou não, Allahu A'lam. Há milhões e milhões de estrelas, de criaturas e uma delas que descobriram agora que está vindo em direção à Terra, que dia 30 vai estar passando pela Terra. É algo normal, que diariamente milhões e milhões de estrelas e constelações e tal, essas coisas que elas caem, elas saem de um lugar, elas têm um determinado tempo. Porque tudo nesse mundo que Allah criou, ele tem o seu determinado dia. Ou ele morre, ou ele acaba, ou ele se queima, ou tal. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele cria o que ele quer e às vezes ele mostra algumas coisas para os seres humanos para que eles reflitam do que esse grande poder de Allah subhanahu wa ta'ala, das criações, dessas criaturas que ele tem, ele mostra Allah subhanahu wa ta'ala para a pessoa quando analisar e ver, vai ver e perceber, subhanallah, o que é isso que está caindo, que está passando, que vai passar, e se ele chocar com a terra, como é que ele iria fazer e tal. Então, são coisas para a pessoa refletir, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Coran, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى إِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala em relação às suas criaturas, por acaso eles não refletem, vejam, as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, fi malakuti samawati wal ard, as criaturas dentre os céus e as terras, que Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder sobre isso. Então tudo isso Allah subhanahu wa ta'ala põe e mostra algo pequeno para o ser humano, para ele refletir e para ele saber que existe um Deus, para ele endireitar do caminho que ele estava torto, para chegar no caminho que Allah subhanahu wa ta'ala quer, para chegar no paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala na Surah Ash-Shura, ele fala que Surah Ash-Shura tem um versículo que Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita nela, que Allah ele tem as criações nos céus e nas terras e na terra, e ele conhece bem essas criaturas e ele conhece o tempo que eles se encontram. Isso significa que há outras criaturas. E se elas, como é que se encontram? E quando se encontram? Isso está na mão de Allah e isso está no conhecimento de Allah também, não no nosso conhecimento. Allah dá sinais para a pessoa ver que tem outras criaturas? Tem. Aonde? Não sabemos. Porque nós somos um pingo dentre as criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Só temos nós? Não, claro que não. Então, as demais criaturas, elas são muito mais amplas e muito mais espalhadas pelo mundo que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Ya'juj e Ma'juj, eles são criaturas da descendência do Adam. São da nossa descendência, dentre os seres humanos. E eles existem, e eles são um povo diferente da gente em relação às suas atitudes, né, e características e tal, só que eles são seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala citou eles no Coran e o profeta Muhammad a.s. detalhou sobre esse povo, que eles são um dos grandes sinais do dia do final, que irão sair para o mundo. Eles estão hoje, atualmente, as pessoas querem descobrir o que tem nos céus e não descobriram o que tem na terra. Entre o Ya'juj e o Ma'juj estão na terra, estão no local que Allah determinou. Tem uma barreira entre nós e eles, na terra. E o homem, com todas as cobertas que ele tem, não conseguiu saber onde eles estão. A pessoa tem que estar sempre confiante em Deus e saber que Allah subhanahu wa ta'ala te deu a inteligência para você descobrir para o bem as coisas, né? E o ser humano, ele tem essas condições que Allah deu a ele, só que
ele usa somente, como dizem os sábios, né? O homem, ele usou somente, o mais inteligente dentre os seres humanos, 7% somente da sua inteligência. Quanta inteligência que a gente tem, se nós quiséssemos usá-la nas questões benéficas para o mundo que nós vivemos. O mundo iria viver em um paraíso. Isso que Allah subhanahu wa ta'ala queria de nós, que a gente vivesse no paraíso real aqui e que a gente, após a morte, também vivêssemos num paraíso depois da nossa morte, por atender à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o ser humano, ele sempre procura se destruir aqui e se destruir no outro mundo também. Por isso que chega a ter essas guerras, essas atrocidades, essas questões que nós vimos hoje no nosso mundo.